No episódio de hoje, vamos dar uma olhada em 5 filmagens feitas durante a Segunda Guerra Mundial que revelam o horror e a tragédia desse grande cataclismo da história. É um olhar cru e imparcial para um mundo que agora pode estar confinado à história, mas ainda nos afeta até hoje. As batalhas no céu para as tripulações de bombardeiros da Segunda Guerra Mundial foram particularmente brutais e duras nos primeiros meses da entrada da América na guerra. Havia poucos aviões de caça aliados capazes de escoltar os bombardeiros americanos até o alvo e voltar, o que significa que eles tinham que se defender dos caças alemães, muitos dos quais tinham armas de maior alcance e mais potentes do que as armas Cal 50 centésimos do Liberator. Contudo, mesmo podendo dispersar os caças inimigos, uma ameaça aos bombardeiros persistia conforme aproximavam-se do alvo. Para soltar suas bombas, eles tinham que voar através de um denso fogo antiaéreo conhecido como Flak. O termo Flak é uma contração da palavra alemã Flugabwehrkanone, mas se tornou algo como um termo universal para canhões antiaéreos em todos os teatros da guerra. Em 4 de maio de 1945, um B-24 decolou de um aeródromo na Ilha Palau, no Pacífico Oeste, para participar de um ataque contra as defesas antiaéreas na Ilha Karur, com outros B-24S da CTA Força Aérea dos Estados Unidos da América. Este B-24, que havia sido batizado de Brief pela sua tripulação de 10 homens, foi pilotado pelo segundo-tenente Glenn R. Cluster e seu copiloto, segundo-tenente Irving R. Brown. A bordo de outro B-24 na formação estava um cameraman do exército que iria registrar imagens da operação, para fins de relações públicas, como incentivar a compra de títulos de guerra. No entanto, ninguém poderia ter previsto as imagens dramáticas e angustiantes que seriam registradas naquele dia. Sobre o alvo, a formação recebeu pesado fogo inimigo enquanto começavam a soltar sua carga de bombas destrutivas sobre as posições japonesas. Quando a câmera é apontada na direção da aeronave do tenente Cluster, registrando as bombas caindo do compartimento de bombas, o B-24 leva um golpe direto na asa entre o motor número 2 e a fuselagem. Esse golpe é fatal. A asa se desprende da aeronave, dobrando-se para cima, enviando o resto da aeronave em uma espiral descendente antes de cair nas águas ao redor da ilha Karur, aproximadamente às 10h37 da manhã, com todo o terrível episódio capturado em filme. Só podemos imaginar o terror vivido por aqueles homens a bordo enquanto a aeronave caía do céu. O interior do B-24 era apertado e difícil de atravessar mesmo nas melhores condições. Mas ao lutar contra as forças G produzidas pela queda mortal da aeronave, é quase impossível escapar antes do inevitável choque com o mar. Apenas um dos 10 homens conseguiu escapar do bombardeiro condenado, o navegador segundo-tenente Wallace F. Kaufman. No entanto, a tragédia desta história não termina aqui. Kaufman foi quase imediatamente capturado ao pousar em seus paraquedas pelas tropas japonesas que ele e seus camaradas acabaram de bombardear. Os japoneses eram, claro, notórios por seu maltratamento aos prisioneiros, mas com aviadores, eles pareciam especialmente cruéis. Após ser mantido por 20 dias em condições terríveis, onde estava à mercê de seus guardas japoneses, no dia 24 de maio de 1945, ele foi executado pelo tenente Katsuyama, que detalharia este incidente quando entrevistado após a guerra. De volta aos Estados Unidos, as filmagens do B-24 sendo abatido foram exibidas em cinemas por todo o país, com o narrador declarando que a guerra no Pacífico não era barata, em referência às mortes da tripulação do Liberator. As filmagens, no entanto, se mostraram controversas por várias razões. Inicialmente, houve indignação pelo fato de que as famílias dos próprios homens poderiam literalmente ser autorizadas a ver suas mortes, enquanto, em uma escala mais ampla, as famílias de inúmeras tripulações de bombardeiros ainda realizando sua campanha contra o Japão, sem dúvida ficaram traumatizadas com as filmagens, vendo o que poderia acontecer com seus maridos, filhos e irmãos. No entanto, as filmagens também seriam analisadas pelo que alegam mostrar. O Departamento de Guerra relatou que o bombardeiro foi atingido por fogo antiaéreo, mas alguns que o viram não puderam deixar de notar que ele foi atingido enquanto descarregava suas bombas.
Isso os levou à conclusão de que a aeronave foi de fato atingida por uma bomba caindo de outro Libertador. Tais incidentes não eram incomuns, dada a escala pura da campanha de bombardeio dos aliados, que às vezes incluía mais de 1000 aeronaves soltando bombas juntas. Mas as autoridades insistiram que este não era o caso. Parece que neste caso eles estavam corretos, como uma cuidadosa análise quadro a quadro prova que a aeronave foi atingida por fogo antiaéreo e não por uma bomba aliada caindo. Como está, as imagens permanecem como um testemunho dos perigos que as tripulações de bombardeiros aliados enfrentavam todos os dias a serviço de seu país. Fogo. Ele tem sido um componente-chave da guerra ao longo da história, e dominar seu poder como uma ferramenta para derrotar o inimigo tem sido um objetivo de governantes e líderes. Mas como tantas armas, não foi até a era industrial com a aplicação das ciências que tais armas se tornaram uma realidade. Lança-chamas já existiam em várias formas antes de 1914, mas amadureceram para ser um sistema de armas crível durante a Primeira Guerra Mundial, onde se mostraram devastadoramente eficazes na limpeza de trincheiras de tropas inimigas. Durante a Segunda Guerra Mundial, os lança-chamas foram novamente lançados na batalha para limpar as fortificações inimigas, e foram especialmente importantes durante as campanhas de Salto de Ilha no Pacífico. As forças japonesas estavam entrincheiradas em bunkers e esconderijos, abrigadas pelas densas selvas, permanecendo ocultas e prontas para emboscadas, além de protegidas contra granadas e projéteis de artilharia. Portanto, os lança-chamas se tornaram a arma preferida para limpar tais posições defensivas, bem como, é claro, para queimar o inimigo vivo. Superaqueceram as cavernas e túneis onde as tropas inimigas estavam, fazendo-os desmaiar. Além disso, eles começaram incêndios que preenchiam os esconderijos com fumaça sufocante ou consumiam todo o oxigênio dentro, de qualquer maneira sufocando as tropas japonesas que os ocupavam. Como tal, o lança-chamas foi uma das armas mais temidas empregadas por todos os lados durante a guerra. No início de 1945, os japoneses haviam sido empurrados de volta pelo Pacífico, mas a cada milha que eram forçados a recuar, maior se tornava o desespero deles para resistir aos aliados e proteger suas ilhas natais. Localizada a 1.207,5 quilômetros da costa do Japão, a ilha de Iwo Jima tinha 3 aeródromos que poderiam servir como uma instalação de preparação para uma possível invasão do continente japonês. E em 19 de fevereiro de 1945, as forças americanas invadiram. A Batalha de Iwo Jima durou 5 semanas e presenciou alguns dos combates mais sangrentos de toda a guerra. Até 21.000 forças japonesas estavam entrincheiradas e fizeram os mais de 70.000 fuzileiros navais dos Estados Unidos da América lutarem por cada centímetro quadrado. As forças americanas registraram essas imagens enquanto limpavam as posições japonesas nas ilhas. Tropas com lança-chamas e tanques foram mostrados na vanguarda dos esforços, pois, como o narrador explica, onde não conseguimos desenterrá-los, nós os queimamos. As imagens demonstram claramente a eficácia do lança-chamas em combate e como ele pode limpar uma área ampla tão rapidamente. Ao mesmo tempo, também ajuda a mostrar o terror que tais armas podem instilar em uma força inimiga ao ver homens e máquinas cuspindo fogo como os dragões da mitologia. No final da campanha, os 21.000 defensores japoneses foram reduzidos a apenas 200. Foi dito, com precisão, eu imagino, que ser queimado vivo é provavelmente uma das mortes mais excruciantes imagináveis, à medida que a carne é derretida e as terminações nervosas são destruídas. Ao ser atingido por um lança-chamas, é provável que você engula o líquido em chamas, incinerando assim suas partes internas, mesmo antes do fogo externo alcançá-las. O fogo também faria seus tecidos moles se contraírem, fazendo sua pele enfraquecida rasgar e as gorduras, músculos e até órgãos diminuírem de tamanho. Os músculos então se contraem devido à queima, e isso faz com que as articulações se dobrem, deixando seu corpo contorcido naquilo que é conhecido como pose pugilística ou de boxeador, como foi o caso com muitas das vítimas da erupção vulcânica de Pompeia em 79 d.C.
Dado o horror de tal morte e vê-la infligida aos seus camaradas, não é de se admirar, portanto, que os operadores de lança-chamas e as tripulações de tanques que foram capturados em todas as frentes muitas vezes foram submetidos ao tratamento mais infernal e brutal. Mesmo na frente ocidental europeia, onde os prisioneiros geralmente eram tratados melhor do que em outros lugares, as tripulações de lança-chamas abandonariam seus equipamentos antes de ter que se render, alegando ter perdido seus rifles durante a batalha. Tornou-se um dos confrontos mais lendários da história naval em 19 de maio de 1941, um dos mais poderosos couraçados da Alemanha, o Bismarck, de 50 mil toneladas, sob o comando do vice-almirante Günther Lütjens, aventurou-se no mar ao lado do Prinz Eugen, com o objetivo de dizimar os vitais comboios aliados que vinham do Canadá através do Atlântico Norte. Para almirantado da Marinha Real, o Bismarck era uma ameaça muito real ao esforço de guerra. Lütjens já havia comandado uma operação semelhante usando o navio capital alemão Scharnhorst, alcançando grande sucesso, e agora ele tinha ainda mais poder de fogo à sua disposição. Assim, por insistência de Churchill, a ordem foi dada para afundar o Bismarck. Tendo operado no Mar Báltico, a Marinha Real sabia que os navios alemães teriam que passar entre a Groenlândia, Islândia e Escócia para alcançar os comboios, e assim posicionou uma força de navios de guerra para patrulhar essas áreas. Entre eles estava o cruzador de batalha His Majesty's Ship Hood, conhecido coloquialmente pelo povo britânico como o Poderoso Hood. Um navio notavelmente bonito, o His Majesty's Ship Hood, havia capturado os corações do povo britânico durante os anos entre guerras, construindo um mito da invencibilidade do navio. Isso foi ótimo para a propaganda britânica em um momento em que a máquina de guerra alemã parecia imparável. Mas para aqueles que entendiam de design de navios de guerra e conceitos operacionais, sabia-se que o Hood tinha vários defeitos-chave que levaram muitos na almirantado a se preocuparem caso ele enfrentasse o Bismarck. Contudo, o Hood e o recém-construído Prince of Wales patrulhavam a oeste da Islândia enquanto os navios de guerra alemães agiam. No dia 24 de maio, o Prince of Wales avistou os dois navios de guerra alemães e às 5 horas e 52 minutos, os primeiros tiros foram disparados. Confundindo o Príncipe Eugen com o Bismarck, os navios britânicos inicialmente miraram primeiro no cruzador menor, enquanto os dois navios alemães concentravam seu incrível poder de fogo apenas no Hood. Essas raras imagens foram tiradas do convés do Príncipe Eugen e mostram o incrível espetáculo do Bismarck disparando seus canhões com raiva, enviando projéteis para os navios britânicos a cerca de 23 quilômetros de distância quando o confronto começou. É possível ver respingos na água com os projéteis britânicos caindo antes do alvo. No entanto, logo no início da luta, o His Majesty's Ship Hood sofreu um golpe do Príncipe Eugênio, que começou um incêndio entre os navios que começou a se espalhar rapidamente. À medida que o poderoso navio de guerra recebia cada vez mais golpes dos dois navios de guerra alemães, o golpe fatal veio por volta das 6 da manhã, quando um dos projéteis do Bismarck penetrou um dos depósitos de munição do Hood. Na explosão resultante, a parte de trás do cruzador de batalha foi quebrada e o poderoso Hood afundou em minutos, levando consigo todos, exceto 3 dos 1.417 homens a bordo. O His Majesty's Ship Prince of Wales tentou continuar a luta, mas agora estava totalmente superado pelos alemães e, severamente espancado, fez uma retirada apressada. A destruição de um navio de guerra britânico tão icônico em tão pouco tempo atingiu profundamente os corações do povo britânico e fez muitos acreditarem que o Bismarck era uma máquina de matar imparável. No entanto, ansiosos para vingar seus camaradas caídos a bordo do Hood, a Marinha Real e a Força Aérea lançaram um esforço massivo para perseguir o Bismarck, tendo localizado o navio de guerra alemão. Onda após onda de aviões torpedeiros, Swordfish da Marinha Real foram enviados para atacar, mas encontraram pouco sucesso devido à proteção subaquática do Bismarck. Então, um torpedo conseguiu danificar o mecanismo de direção do navio de guerra, tornando o navio incontrolável. Enquanto os esforços estavam em andamento para repará-lo, os britânicos aproveitaram a oportunidade e se aproximaram com tudo que tinham.
alvejando o navio de guerra com tiros até que suas armas de 38,1 centímetros, as mesmas armas que haviam enviado o Hood para o fundo do mar, fossem destruídas e Lutyens estivesse morto. Mesmo assim, o incrível navio de guerra se recusou a afundar, e só seria quando a tripulação alemã, percebendo que sua situação era desesperadora, detonou cargas no casco e enviou o poderoso navio para baixo, afundando o que era, até aquele ponto, o navio de guerra mais temido do mundo. O Bismarck afundou apenas 3 dias após sua batalha com o Hood. À primeira vista, este curto clipe pode parecer apenas mais um vídeo de câmera de arma dos últimos momentos de um bombardeiro japonês enquanto ele cai para as armas de um caça americano. Dramático, certamente, mas de maneira alguma único. No entanto, olhe novamente. Sob a fuselagem deste bombardeiro, Mitsubishi G4 codinome Bet pelos aliados, há uma pequena protuberância que parece ter seu próprio conjunto de asas. Este não é um bombardeiro Bet comum. Na verdade, é um avião transportador, para o míssil Yokosuka MX Ikkyo. 7 Occam, uma arma devastadora com velocidade impressionante, projetada para romper as patrulhas de caças aliados e atacar as frotas aliadas que, em 1945, estavam cercando as ilhas japonesas. O que tornava a arma tão eficaz era seu sistema de orientação, ou seja, um piloto humano em uma missão sem volta em um esforço desesperado para reverter o curso da guerra a favor do Japão. O Oka era talvez o kamikaze supremo. Se esta aeronave específica não tivesse sido interceptada antes de poder implantar seu Oka, então, uma vez ao alcance de um navio de guerra aliado, o Oka seria liberado e o piloto deslizaria em direção ao alvo. Ao avistá-lo, ele dispararia os 3 foguetes de combustível sólido, um de cada vez, ou em uníssono, e então guiaria o míssil com suas 589,6 kg de explosivo de alta potência em direção ao navio que pretendia destruir. Alcançando velocidades de cerca de 997,9 km por hora durante o mergulho no final do voo, seria quase impossível para os pilotos de caça aliados interceptar o piloto do Oka e caberia aos artilheiros antiaéreos da frota aliada, esperançosamente, acertar um tiro de sorte antes que o míssil guiado por humanos atingisse o alvo. A introdução do Oka, em outubro de 1944, aterrorizou os comandantes da frota aliada, que perceberam que a única maneira eficaz de detê-los era estender as patrulhas de pilotos de caça mais longe da frota na tentativa de destruí-los enquanto ainda estavam presos sob seus bombardeiros transportadores pesados. No entanto, apesar do medo que a arma incutiu nos marinheiros aliados, e tragicamente para os bravos que se voluntariaram para jogar suas vidas fora, guiando os mísseis até seus alvos, a avaliação pós-guerra do impacto do Oka na guerra é bastante desfavorável. Não contribuiu nem mesmo para uma desaceleração do avanço aliado sobre o Japão. A cobertura de caças aliados era tão densa e seus pilotos tão bem treinados no combate a aeronaves japonesas que a maioria dos Okas foi destruída ainda presa sob suas aeronaves transportadoras. No entanto, o Japão nunca pareceu ficar sem voluntários para se tornarem kamikazes, mesmo quando era óbvio que a guerra estava praticamente perdida. Como resultado, os pilotos e marinheiros americanos apelidaram os pilotos de Oka de Bakás, uma palavra que se traduz aproximadamente em japonês como tolo. O massacre de inocentes na guerra é tão antigo e terrível quanto a própria guerra. Da mesma forma, sempre foi tão fácil quanto é hoje fechar os olhos para o sofrimento dos outros, quando acontece a milhares de quilômetros de sua vida cotidiana. No entanto, o advento da tecnologia de câmera inaugurou uma era em que todos nós poderíamos ser potenciais testemunhas dos capítulos mais sombrios da história. Os nazistas nunca tiveram vergonha de registrar suas atrocidades. Na verdade, eles mantiveram registros meticulosos de sua exterminação das chamadas raças inferiores nas terras ocupadas da Europa, e isso incluía evidências fotográficas e em vídeo. Como tal,
o Holocausto na Europa, suas imagens de vagões de gado, câmaras de gás e massas famintas se tornaram gravadas nas mentes das gerações pós-guerra. Dado o quão familiar nos tornamos com tais cenas, então você pode ser perdoado por pensar que está olhando para a reunião de pessoas judias aqui. Mas você estaria errado. Essas pessoas estão sendo levadas para a morte, mas elas não são judias. Eles não são povos ciganos, nem são testemunhas de Jeová ou qualquer pessoa que você possa esperar. Não, esses são civis alemães vivendo dentro da fronteira da Tchecoslováquia, depois que o país foi libertado pelo Exército Vermelho. Essas imagens, de 10 de maio de 1945, surgiram em 2010. Menos de 48 horas após a rendição da Alemanha nazista, quando a guerra na Europa terminou. As imagens mostram homens, mulheres e crianças de etnia alemã em Borislavka, um distrito de Praga, sendo reunidos e levados como parte das expulsões forçadas que estavam ocorrendo na época. Cerca de 3 milhões de alemães étnicos seriam expulsos à força da Tchecoslováquia, com alguns dos atos mais brutais de violência sendo realizados contra quem se recusasse. Do grupo neste filme, alguns são destacados e obrigados a ficar à beira da estrada com um prado pitoresco atrás deles. Eles provavelmente já sabem que em breve serão baleados por homens usando braçadeiras brancas. Esses homens eram os guardas revolucionários da Tchecoslováquia, um grupo de vigilantes que se dedicou a purgar o país do povo alemão de uma vez por todas. Acredita-se que aproximadamente 40 homens e uma mulher tenham sido baleados nesta cena. Como se suas vidas já não fossem pouco valorizadas pelos seus assassinos, seus corpos foram ainda mais desrespeitados por caminhões que passavam por cima. Cenas como esta ocorreram em toda a Tchecoslováquia durante as expulsões do país, seja através de política oficial ou chamadas expulsões selvagens por grupos armados como os guardas revolucionários. Continua a ser incerto quantos morreram durante as expulsões, com estimativas variando de 20 mil a 250.000. Muitos dos que morreram passaram fome em áreas de retenção onde as condições eram extremamente precárias, e em muitos casos, seus guardas eram prisioneiros libertados de campos de concentração que se deleitavam em atormentar as pessoas que culpavam por seu próprio sofrimento, independentemente de serem nazistas ou não. Não houve julgamento. Pessoas idosas e jovens foram simplesmente selecionadas e assassinadas. Você não está vendo justiça para um povo anteriormente oprimido. Aqui, você vê a única coisa que floresce na guerra, ódio cru e desenfreado, o pior da humanidade. E aí você tem o horror da Segunda Guerra Mundial em filme. Posso garantir que você não está sozinho se achou isso difícil de assistir, mas é necessário para entender verdadeiramente o quão terrível é a guerra. Longe do esplendor de Hollywood e da bajulação política, a guerra é um inferno. E devemos lembrar disso à medida que avançamos e buscamos nunca mais repetir os erros do nosso passado. Obrigado por assistir. Deixe um comentário com suas opiniões, curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Este é Guerras do Mundo.